Gente, voltamos com o Vini sobre poupança, sobre dinheiro, sobre finanças, você vai ser próximo, vai ser rico. Amém, mas tem que seguir tudo isso que ele tá falando aqui, porque é muito importante, gente. Agora, a gente vai falar sobre os dois últimos princípios de finanças, que é poupar e investir. Nossa, então, antes que a gente começar o assunto de poupar, Vini, uma coisa que eu quero te perguntar antes da gente falar sobre isso é que sobre o uso da fé, às vezes desequilibrado, né? Ou pessoas também que ignoram a fé completamente e querem viver só no natural, no racional, não querem fazer nada. Tipo, eu e a Fernanda já tivemos muitas experiências com casais que não querem. Assim, nossa, eu vou casar daqui 10 anos. E namoram em santidade. Se daqui 10 anos. A gente fala, gente, mas daqui 10 anos, querido, você já pode estar esperando. Tá esperando ter todos os recursos. Então, tipo, é importante o equilíbrio do uso da fé, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Tá. Gente, quando eu falei sobre gastar, né, eu quis trazer um equilíbrio, porque muitas vezes a gente gasta sem sabedoria, né? E gasta, às vezes, achando, não, eu vou passar um cheque aqui, orando para que Deus cubra o cheque, sendo que não tem fundos na conta para cobrir o cheque. Não vai estar dando, isso não querido. pode fazer, gente, tá? Isso não é fé, é tolice. Tolice. Tá? Ou faz o gasto no cartão de crédito e ora para Deus pagar a fatura. Não, Deus não vai pagar a fatura. Se você fez a conta, é você mesmo que vai pagar. Os anjos não vão pagar a fatura. Deus não vai enviar dinheiro do céu. Não vai. Tá? Deus não tem casa da moeda no céu. Imprime dinheiro e vem. É aqui, não tem, né, é aqui. Sua o dinheiro tá aqui. né, Vini? Tá? Então eu quis trazer um pouco de equilíbrio a respeito disso. Mas a gente não pode negligenciar a fé genuína, tá, gente? Uma direção de Deus. Então, eu vou dar meu exemplo nessa questão do casamento. Eu, quando fui casar, eu não tinha recursos suficientes para casar. Se eu fosse pensar só no que eu ganhava, olha, tá vendo? na minha renda mensal, eu não tinha condições de casar. Mas eu tinha uma direção de Deus e eu agi sobre essa palavra, sobre essa direção. Sobre essa direção. Debaixo dessa direção. Ouve aí, noivos e noivas. Tá, gente? Então, se você está pensando em casar e ainda não tem, acha que não tem condições suficientes para casar ainda, mas você tem uma direção, siga a direção. Porque Deus honra. Deus, Ele ama a família. Amém? Deus é o criador da família. Deus se agrada do casamento. Então, quando dois jovens se comprometem em se casar, amém? Deus cumpre suas promessas, Deus honra essa decisão. Então quando eu fui casar com minha esposa, eu não tinha condições financeiras. Pra você ter noção, eu estava fazendo mestrado ainda, ganhava uma bolsa de mestrado. Olha isso. Né? Mas eu tinha no meu coração que era o tempo de casar. Uma direção. Né? E você tem que ter noção que no casamento, você vai começar, às vezes seus pais têm uma condição melhor, tem uma condição financeira boa, tal. E às vezes você não vai começar com a condição que eles têm, porque eles já estão no auge, né? No fim de carreira, já estão desfrutando. Então, e você está começando, então você não precisa ter o mesmo padrão de vida deles. Né? Então, é um assunto... Vai chegar lá, né, menino? Principalmente, vai chegar lá, mas principalmente as mulheres, né? Ter o padrão que ela tinha na casa dos pais. Então, você precisa ter sabedoria, né? Você precisa agir com fé, né? Se Deus deu uma direção, vá em frente, amém, ouse. Mas tenha certeza da direção. Tenha certeza da direção. Que não vem da alma, que não vem Isso. Tenha certeza que é a pessoa, né? Que não é só carne, não é só emoção. Amém, é uma direção de Deus. Então, se Deus deu uma palavra para você, haja com fé em cima dessa palavra, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Eita. Amém? Agora, se Deus falou, Ele se compromete. Ele se responsabiliza. Agora, se é a invenção sua, se é essa ideia da sua cabeça, você vai pagar a conta. Pega essa frase e escreve com sangue no seu quarto, que você nunca mais esqueça, não faça burrada. Bom, vamos entrar então no assunto de poupar. Vini, como se deve poupar? Como que se deve economizar? Enfim. Tá. Então, às vezes a gente acha que todo o dinheiro que a gente ganha é pra gente gastar, né? Mas não. A gente precisa poupar, a gente precisa conservar uma parte do que a gente ganha. Por quê? Principalmente por causa de emergências. Né? A gente não pode ter nosso orçamento fechadinho lá, ou gastar tudo que ganha, ou gastar mais do que ganha. Né? Porque existem meses, por exemplo, o mês de janeiro é um mês que pesa muito no orçamento da família. Muito. Né? Porque tem vários impostos, né? Tem IPVA, tem
se você tem filho, material escolar. Então tem vários, por exemplo, eu sou economista, eu tenho que pagar o meu conselho, né? Tem OAB, que você tem que pagar. Isso. Nossa. Então é um mês puxado mesmo. Então você precisa ter uma reserva financeira, né, para poder arcar com esse custo, que vai fugir do seu orçamento. Então, ao invés de você parcelar, que você vai pagar mais caro, você guarda e quando chegar no mês de janeiro, você tem o dinheiro. Tem o dinheiro todo. Tá? Então, ou para emergências mesmo, né? Por exemplo, você tem alguma coisa que fugiu do seu orçamento, uma emergência que aconteceu mesmo. Da onde você vai tirar dinheiro? Geralmente, o que as pessoas fazem? Pegam dinheiro emprestado e pagam juros exorbitantes. Maior né? que a dívida que maior, você tinha. Isso. E acaba você pagando mais do que você deveria pagar. Entendeu? Então, e os juros no Brasil são absurdos. Nossa. Nós temos a taxa de juros real maior do mundo. Né? Se você vê jornal, você vai ver que a taxa de juros do cheque especial, do crédito rotativo, passa de 400% ao ano. Então é muito caro. Os juros é o que a gente chama de aluguel do dinheiro. É quando você aluga dinheiro. O aluguel do dinheiro é muito caro aqui no Brasil. Olha o que em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, na versão da Bíblia Viva, fala: o homem de bom senso economiza ou poupa e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta tudo. O sábio economiza, o tolo gasta tudo. Forte, né, gente? Forte. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Ou seja, o dinheiro não dá nem para metade do mês. Nossa. Não dá nem pro cheiro. Não dá nem pro cheiro. Chegou, pagou as contas, acabou. E às vezes a pessoa não sabe para onde foi. Sempre assim, né? Isso. Eu não sei para onde meu dinheiro foi. A pessoa não tem uma anotação, ela não faz o controle. Isso. É importante você falar sobre isso, sobre a anotação. Porque para você poupar, você precisa... Às vezes você está gastando mais que você ganha, às vezes você está gastando tudo que ganha e não está sobrando nada. Mas você não precisa esperar, você não pode esperar sobrar. Exatamente. Geralmente se recomenda que você poupe 10% do que você ganha. Olha o que George Clason escreveu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E esse livro traz vários princípios sobre a administração financeira. Olha o que ele fala. A primeira lei de ouro sobre dinheiro, sobre a administração financeira. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que não separa não menos de 1/10 dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o futuro de sua própria família. Nossa. Então, você precisa separar no mínimo 10%. No mínimo. No mínimo, 10%. Tirando pode ser o mais. dízimo, porque as pessoas às vezes... Para explicar para vocês, que às vezes, né, falou sobre dízimo, já desligou o vídeo. Fala, ai, gente, eu faço sobre dízimo, não acredito. Calma. Fica aí. O dízimo é a primícia que nós damos para Deus. É um princípio cristão. É um princípio cristão, né? Não é só dos evangélicos. Não é só dos evangélicos, né? É um princípio de Deus, que a gente precisa separar 10% que a gente ganha. Né? E não é, vou dar pro pastor. Não é para ele. Não é pro pastor. E na verdade, o que importa é que é o nosso coração, né? Isso. Se existem igrejas que não fazem o certo, o que Deus está olhando, na verdade, é o nosso coração. Às vezes as pessoas, mas eu nem sei o que o povo está fazendo com o meu dinheiro. Você não precisa saber o que está fazendo com o seu dinheiro. O que importa é a sua consciência, aquilo que entre você e Deus. Isso. Porque aquele que está administrando o dinheiro, ele vai prestar contas diante de Deus. Gente, e você vai prestar contas também. Nós também, né? Então você vai prestar contas. Se você está fazendo a sua parte, você... tudo bem. Tá bem, né? Agora, se o que a pessoa faz com o seu dízimo, aí é outra coisa. Aí é ela com Deus. Aí é ela com Deus. E o juízo de Deus é certo. Se a pessoa estiver fazendo algo de errado, pode ficar tranquilo. Ele vai pagar com isso. Tá? Então, só para encerrar esse assunto, para que você não desligue o seu vídeo. Se chegou o seu salário lá, gente, primeira coisa que você faz... separar o dízimo. Deus é inteligente demais. A obra de Deus, as igrejas, as missões, elas custam dinheiro. Elas não vem o dinheiro do céu. Não vem dinheiro do céu. Nós somos os financiadores da obra de Deus. Da obra de Deus. Uma igreja tem conta de luz, tem conta de água, tem os missionários que viajam para outros países. Isso. Quem vai sustentar isso? Nós. Por isso que Deus planejou, 10% do que o cristão ganhar, ele vai dar o dízimo. Para justamente financiar a obra de Deus. Tá?
Deus já pensou no financiamento. Não, tem pessoas que falam assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Realmente, não é Deus que precisa de dinheiro. O dinheiro não vai para o céu. Não vai para o céu, não é para ele. É para que a gente possa alcançar vidas. Amém? Que a gente possa ensinar. E a gente ser abençoado também. A gente ser abençoado. Né? Porque é um princípio de Deus. Isso. Depois, existem outros 10% que não é seu também, que é o dia da poupança. Então, não faça plano para esse dinheiro. Não faça plano para esses 20%. Nem os 10% que é para Deus, né? Nem esses 10% que é para a sua poupança. Tá bom? Como que você vai viver? Você vai viver apenas com 80% dos seus rendimentos líquidos. Tá? É possível? É. Aí tem gente que pensa, mas eu ganho um pouco demais, como é que eu vou viver com 80% do que eu ganho? O que Robert Kiyosaki fala. Robert Kiyosaki é um autor muito famoso que fala sobre administração financeira. Ele escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um dos livros mais vendidos nessa área. Ele falou, a maioria das pessoas não percebe que na vida o que importa não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você conserva. Quanto dinheiro você guarda, poupa. Entendi. Entendeu? Então não importa quanto você ganha, você precisa... Ganhou R$100, separa os 10% do dízimo, separa 10% para o dízimo e 10% para a sua poupança. Vini, em relação assim, sobre o dízimo, nosso público, nós temos pessoas de várias religiões, Sim. Muitas religiões mesmo. Um público muito forte que a gente tem são dos católicos. Sim. Eles também têm o dízimo na igreja católica, né? Sim. Eles também têm nos domingos, né, que onde acontece as missas, no dia que acontece as missas, tem momento que o padre pede para que o pessoal vai e dizime também, né? Então não é uma coisa assim, porque é uma coisa que hoje está muito deturpada. Isso. Por conta de coisas que aconteceram no meio evangélico, né? Que graças a Deus, né, nós não fazemos parte disso, porque em todos os meios há a banda podre e a banda boa. E no meio evangélico a mesma coisa. Há a banda boa e a podre. Continuando nesse assunto de poupar, então tem muita gente que se pergunta, mas como é que eu vou viver? Eu não consigo viver nem com 100% do que eu ganho. Como é que eu vou viver com 80% do que eu ganho? É uma questão de prioridade, uma questão de princípio. Você se acostumou, você que é trabalhador, que tem digamos que tem carteira assinada, você já se acostumou a viver com seu salário líquido. Né? Quando você recebe lá o seu dinheiro, né? Vê o seu contra-cheque, o seu olerite, você vê lá um desconto chamado INSS. Que é um dinheiro que é seu, que você tem direito, porém você não recebe. Tem um dinheiro também chamado lá Imposto de Renda Retido na Fonte. Um abençoado. Você nem chega a tocar nesse dinheiro. E você consegue viver com o seu rendimento líquido. Então, faça a mesma coisa. Mas é pra você, né? Só que é pra você. O dízimo para Deus e esses 10% para você fazer uma poupança para você. Existe uma frase do irmão Tony Cook no livro Qualificados, que eu já citei, esse livro. Ele fala o seguinte: uma boa regra de ouro, né, para você que você quer aprender sobre administração financeira, é viver com 80% dos seus rendimentos líquidos. Olha essa frase de Robert Kiyosaki: se você costuma gastar tudo que ganha, o mais provável é que um aumento disponível apenas resulte em um aumento de despesas. Se você ganha R$100 e gasta os R$100, se você ganhar R$1.000, você vai gastar os R$1.000. Se você ganhar R$10.000, você vai gastar os R$10.000. Porque isso é um hábito. É um hábito. Questão de administração mesmo. Porque é o seguinte: se você ganha R$1.000, você tem um padrão de vida. Você tem um nível de aluguel, um nível de carro, um padrão de despesa, certo? Sim. Quando você ganha, digamos, aumenta seu salário para R$5.000 por mês. Aí você pensa, agora que eu vou conseguir poupar, agora que eu vou fazer investimento. Só que você vai melhorar seu carro, você vai passar a ir em restaurantes que você não ia, você vai aumentar seu padrão de vida, você vai querer morar numa casa melhor. Então daqui a pouco, quando você vê, você está gastando R$5.000 também. De novo, gastando tudo que ganha. Aí, não, mas quando eu ganhar R$10.000, quando eu for juiz federal, né, que eu ganhar rios de dinheiro por mês, aí sim. Mas é um engano, porque aí existe sempre um produto que vai
saciar o seu desejo naquele nível de renda. Então você precisa saber isso e administrar esse dinheiro. Então é uma mudança de mentalidade Isso, também, né? uma mudança de mentalidade. Uma mudança É renovar a mente. Renovar a mente com isso, Isso, né? renovar a sua mente com relação ao dinheiro. E você precisa adotar um hábito. Mudança de hábito também. Mudança de hábito. Você precisa se organizar, né? Como os outros vídeos, você precisa organizar a sua vida financeira. A melhor ferramenta para você organizar a sua vida financeira chama orçamento familiar. Tá? Esse orçamento familiar você pode fazer através desse controle o que é um orçamento? É o quanto você recebe, fazer o balanço de quanto você recebe, do quanto você ganha, do quanto você recebe, do quanto você gasta, né? Então ter o controle disso, saber para onde está indo aquilo que você está ganhando. Esse orçamento você pode fazer através de anotação num caderno mesmo. Simples. Fazer receita lá, ó, recebo tanto, né? Salário, tal, outras fontes de renda, despesas. Gastei esse mês foi tanto com o supermercado, tanto com aluguel, tanto com prestação do carro, né? E aí no final do mês você vai ter quanto sobrou. E aí às vezes você vai ter uma surpresa, mas gente, eu gastei isso tudo com isso. Aí você já, no próximo mês você já vai tirar essas coisas. Isso, na verdade é um diagnóstico, o orçamento familiar é um diagnóstico da sua vida financeira. Perfeito. Então você precisa fazer isso para saber para onde está indo o seu dinheiro. Você pode fazer isso, como eu falei, através de uma anotação num caderno mesmo. Você pode fazer através de uma planilha, né? Existem planilhas disponíveis na internet, é fácil. Ainda mais o jovem, né, que tem mais facilidade com isso, né? Então você pode procurar na internet. Hoje também existem aplicativos nos celulares que podem te ajudar, aplicativos pagos, aplicativos gratuitos. Você recomenda algum, Vini? Hoje eu utilizo um aplicativo chamado Organize. Esse tem a função gratuita e a função paga, né? A função Aí tem as duas opções. Isso, tem duas opções. A função paga, ela tem alguns, por exemplo, eu posso vincular as minhas despesas com cartão de crédito, vincular a minha conta. Então, para mim é bem mais fácil. Existem outros aplicativos como Guia Meu Bolso, tal. Você pode procurar o aplicativo ou a forma que você se sinta mais confortável. Melhor, né? Para você. O importante é o princípio. O importante é você organizar suas finanças. Vini, em relação à poupança, eu já ouvi dizer em alguns vídeos de finanças que poupança não é um meio melhor para você. Poupança é a diferença entre receita e despesa. A caderneta de poupança que é o investimento. Que é quando você coloca... Porque mas se você tiver algum dinheiro para colocar em algum lugar, a poupança não é o melhor lugar, né? Não. O irmão Reiga também fala que muitas pessoas não têm nenhuma economia sequer. E se alguma emergência vem por algum momento, ela simplesmente os pega de surpresa. Então é aquilo que eu falei, né? Você não tem nenhum dinheiro guardado, quando chega uma surpresa, uma emergência financeira, aí você vai ter que pedir dinheiro emprestado, provavelmente vai se endividar. Então, por exemplo, fazer uma viagem. Você vai precisar se planejar, aquilo que eu falei, né? Você precisa ganhar e você precisa também gastar com sabedoria para você conseguir fazer a viagem que você tanto sonha, né? Almeja. Então, finalizando essa parte de poupança, eu acho que é isso, né? É você receber, né? Separa 10%, que é do Senhor, separa 10% para sua poupança, para o seu fundo de reserva. E geralmente se recomenda que esse fundo de reserva corresponda a 6 meses de salário seu. No seu atual padrão de gastos. Se acontecer alguma coisa de um imprevisto, você perder o emprego, você consegue viver 6 meses com essa reserva financeira. Olha. Com o seu padrão de gastos. Essa é como se fosse um colchão, né? Que suporta, se você cair, você tem não vai cair, né? Não vai precisar se machucar, né? Você vai ter uma almofadinha, uma almofadinha ali. Essa parte agora é a parte topíssima. Então, a gente falou no primeiro vídeo sobre como fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Você ganha o dinheiro, né? E aí tem um momento em que você consegue fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Certo. George Clason fala: o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo
encontra para ele um emprego lucrativo. Eita! Dinheiro tem emprego? Dinheiro tem emprego. Gente, você pode arrumar um emprego pra ele. Já pensou em colocar seu dinheiro para trabalhar? Arrumar um bom emprego pro seu Mas dinheiro? que coisa. Cara, os jovens boa. eles não sabem disso. Eles não sabem Isso, disso. Então, esse é um princípio que muita gente desconhece. Totalmente. Como você falou, jovem, não só jovem, quase todo mundo Verdade. desconhece esse princípio. Você pode fazer o dinheiro trabalhar por você. Interessante. Você achar um emprego, é o que a gente chama de investimento, achar um bom emprego, um emprego lucrativo, Uma boa profissão pra ele. é uma boa profissão para ele, né? Você pode multiplicar ele como os flocos de algodão no campo. Gente, Então esse é o princípio de investimento, você fazer com que o dinheiro multiplique. top. E como você faz o dinheiro multiplicar? Né? Então, falando um pouco sobre tipos de investimento, existem basicamente 2 tipos de investimento. O de renda fixa e investimentos de renda variável. Investimento de renda fixa, como o nome diz, fixo, ele rende geralmente uma taxa fixa de retorno por mês. Legal. É o Né? mesmo sempre. É o mesmo sempre. Né? Ou varia, mas varia muito pouco. Ah, Né? O renda variável é o que varia muito, né? Ou consideravelmente nos meses. Um exemplo de renda fixa são CDBs, que são certificados de depósito bancário, né? Que você sabe qual a taxa de rendimento desse tipo de investimento. Existe a caderneta de poupança, né? Que tem uma taxa fixa de retorno. E renda variável. Um exemplo de renda variável mais comum é a bolsa, né? A bolsa de valores. Bolsa de valores. Porque na bolsa de valores você pode ganhar muito num dia, perder tudo no outro dia, né? Eita. Então você precisa aprender, saber mexer para ganhar dinheiro na bolsa de valores. Eita. Então, os investimentos, né, você, como eu falei, vai separar os 10% da poupança, vai formar o fundo de reserva que vai garantir 6 meses de salário para você. Depois, à medida que você vai poupando mais, você vai pegando esse dinheiro e vai investir. E vai investindo. Ah, então tá. Então a sua poupança se torna investimento. Se torna um investimento. Interessante. Entendeu? Você transformar a poupança, que é a diferença do que você recebe, do que você gasta, e vai transformando em investimento. Entendi. Né? E qual basicamente, você pode me perguntar, o que você aconselha como investimento hoje? Né? A gente sabe que a poupança paga muito pouco, né? É uma taxa de juros muito, muito baixa. E sempre você tem que considerar os juros reais, ao invés dos juros nominais. O que é isso? Parece que eu estou falando grego, né? Com certeza. É aramaico pra mim. Estou falando economês. É isso. Por isso eu tô Mais dizendo complicado. idioma. Então, o que é os juros reais? Os juros reais é pegar os juros, que é a taxa de retorno do seu investimento, né? E diminuir da taxa de inflação. Por quê? A inflação, ela corrói o seu dinheiro, ela corrói o seu poder de compra. Porque a inflação é um aumento no nível de preços. Então, por exemplo, todo mundo reclama que aumentou os preços das coisas, né? Tudo. É. Todo Isso comerciante. a gente chama de inflação, quando aumenta o preço. Então, o dinheiro que rendia ano passado uma coisa, daqui a um ano ele não rende a mesma coisa. Você não consegue comprar as mesmas coisas Com o mesmo dinheiro. com o mesmo dinheiro. Entendi. E por isso que a inflação corrói o poder de compra. Entendi. Entendeu? Entendi. O seu dinheiro não vale tanto quanto valia antes. Então, por isso que você tem que considerar a inflação. Entendi. Por isso que falam que a poupança não é um bom investimento. Por quê? Porque não acompanha, se você pegar o que ela rende e tirar a inflação, não sobra quase nada. Nossa. Você não ganha quase nada. Às vezes você fica até negativo, você está Isso perdendo que eu ia dinheiro. falar. Perde dinheiro, então? Perde Vai dinheiro. pra inflação. Você perdeu o poder de compra. Entendeu? Nossa. Então, em momentos de inflação alta, se bem que a inflação, nesse momento agora está dissipando um pouco, está perdendo força. Agora deu. Né? Então a poupança está voltando a ser um investimento. Bom, bonzinho. Ele não é bom porque ele rende muito pouco, mas é muito seguro. Né? Porque tá ali. Seu Tá ali, dinheiro tá lá. a hora que você precisar, tá Não lá. tá rendendo, mas tá lá. Mas tá lá. É diferente de outros investimentos, por exemplo. Quanto maior o retorno, maior o risco também. Então na bolsa você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder também muito dinheiro. Já na poupança. Então você tem que precisa. A poupança é um dinheiro garantido, está sempre lá rendendo um pouquinho, né? O dinheiro está trabalhando. Quais seriam então os investimentos bons? Bom, um investimento bom, que rende uma taxa boa e que é seguro, né? Depende do seu perfil de investimento. Né?
Se você é um investidor mais arrojado, que entende de ações e tal, então você pode ir para o mercado de ações e tal. Agora, se você é mais prudente, tal, eu recomendo um investimento que as pessoas estão fazendo bastante ultimamente, é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um título público. Então, como que é? O governo ele emite um título para você e você paga para ele. É o dinheiro que você está colocando nesse investimento. Entendeu? Então, ele dá um título para você e ele pega dinheiro seu. Na promessa, né, você está dando dinheiro para o governo, ele te dá um retorno, né, uma taxa de retorno. Essa taxa pode estar vinculada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ou vinculada à inflação. Então, sempre que você quiser se proteger da inflação, esse é um bom investimento. Entendeu? E ele é um investimento que ele tem liquidez diária. Ou seja, você pode sacar o dinheiro quando você quiser, que nem a poupança. Entendeu? Legal. É. Então, realmente é um investimento seguro porque tá no e governo, rende as pessoas ficam um pouco... O perigo que tem é o governo quebrar, né? Porque assim, né? Pior que tá Quebrado, na verdade. Mas assim, é não, muito né? difícil, assim, né? Entendi. O Brasil, se bem que o Brasil está passando por uma crise profunda, né? Uma crise fiscal, né? De crescimento também, mas é muito difícil do governo não conseguir honrar esse tipo de compromisso. Muitas pessoas entendeu? fazem, Vini. Aumentou muito. Um dado último que teve aí é que muitas pessoas estão tirando o dinheiro da poupança. Acho que foi o maior saque da história da poupança no último ano. E estão migrando para o Tesouro Direto. Então, gente, esse é um assunto bem vasto, né? Sobre investimento a gente pode falar aqui a manhã toda, né? O dia todo. A gente vai gravar... Né? Mais vídeos com o Vinícius. Se prepara aí para um Se novo prepara. quadro, quem sabe, surgindo aqui no canal. Quem sabe, verdade. Mas aí eu acho que é isso, gente. Tem muito mais assunto para falar, mas sobre investimento o básico é isso. Gente, que pena que acabou. Se fosse por nós, eu e a Fernanda ficava aqui, gente, ó. E a gente não consegue parar de ter perguntas. Eu tenho certeza que você também. Então, coloca aí nos comentários, nos dois vídeos, gente, as perguntas que vocês querem saber pros próximos vídeos. Porque a gente pode pegar a sua pergunta e fazer um vídeo só com ele. Porque, né, Vini, esse assunto você fez só uma faculdade de economia. 4 anos pra falar. Mais um mestrado, 2 anos. Mais um mestrado. Ou seja, a gente tem, faz a conta aí que eu não sei direito. A gente tem muita coisa pra falar, então a gente vai realmente ter que gravar mais vídeos. Então nos ajude com sugestões, comentários aqui, com perguntas, que a gente vai atender vocês, tá, gente? Divine, muito obrigada pela disponibilidade, por nos receber aqui na casa dele, gente. Muito obrigada, pastor Josimar da Aline também. Nossa, eles estão viajando, né? Mas, e quando eles voltarem, também a gente vai gravar uma entrevista com eles, gente. Né? No tempo de Deus, como o pastor Josimar falou. Mas amém, estamos esperando. E é isso, gente. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Obrigado, meninas. Vocês Obrigada, são maravilhosos. Foi um prazer poder compartilhar com vocês esse tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, beijo. Até o próximo vídeo, gente. Até o Tchau, próximo. tchau. Um quadro. Com o Vinícius. Um quadro de economia. Deus do céu. Só é com ele. Vamos falar sobre